e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Se aceita, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Que amamos, aquele que é limpo de mãos e que é puro de coração, e por aí vai estar falando acerca dos quesitos daqueles que precisam andar enquadrados no que a palavra de Deus nos ensina. Então nós decidimos escolher o nosso cônjuge, a nossa esposa, ou quando a esposa decide olhar para o rapaz, para o moço, e dizer: rapaz, eu acho que eu estou apaixonado. Porque, irmãos, início de namoro, você não ama, você está apaixonado. Ah, irmão, meu pai, eu amo ele, eu amo ela. Não é amor não. Quer saber se você ama de verdade? Vai morrer junto. Seu filho casou, não fique: ai, minha bichinha está tão magrinha. Sabe? Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Para não haver conflito entre a nora e a sogra, é preciso ter este cuidado. Tá bom? Esposas, tenha também cuidado. Tenha cuidado também, pelo amor de Jesus. Sabedoria quando você estiver diante da sua sogra ou até mesmo diante da sua mãe. O primeiro ponto que eu quero falar: irmãos, se você quiser colocar uma senha no seu celular, não é pecado, não é errado, mas contanto que a sua esposa, o seu esposo, ele tem acesso a essa senha. Ai, irmão, já não concordo. Meu filho, você pensou na sua cara? Por que é que vai existir? O celular é meu, o dela é dela. Não, o dela eu posso pegar, mas o meu ela não pode pegar. Não, meu filho, o que ele tem de errado nesse celular? Então, para não haver a cutucação do diabo no seu casamento, seja transparente. Seja transparente. O meu celular, ele não tem senha. Ele não tem senha. Ele fica lá tranquilo. Porque primeiro que eu não dou motivo. Então meu celular, claro que a minha esposa, ela tem acesso. Porque se nós somos uma só carne, desde sim ou não, lá em casa nós temos transparência. Não existe esse negócio de: gente, pegou meu celular, eu já para falar muito. Não, meu celular não. Então, meu filho, vigia aí, porque tem coisa errada. Eu não estou aqui causando conflito, não. Irmãos, isso é preciso existir entre o casal. Transparência. O perdão, ele é essencial no caminho da vida. Certa feita em São Paulo, uma conhecida nossa, colega nossa, que mora quando ela vem de São Paulo, ela faz questão de passar na minha casa. E então ela chegou para mim e falou: ô seu Geraldo, que lá eles tinham o costume de me chamar Geraldo, converse com o seu amigo, porque ele está com um negócio muito estranho, conversa comigo com leite. Aí eu vou que conversa. Aí porque o celular dele, ele não deixa de eu tocar, ela é dela gosta. Ele não deixa de eu pegar o celular dele. E aí ela falou: tá bom. Quando foi um belo dia, a gente foi para algum lugar e a gente conversando em relação sobre isso. Então a gente acabou entrando nesse assunto do celular. E ele falou: mas você acha que nós que somos homens, a gente tem nossos amigos, como é que vai ficar a nossa moral? Por exemplo, meu amigo manda algum vídeo para mim, então eu dizer para ele que não vai mandar, como é que não fica a minha moral? Aí eu perguntei para ele: meu filho, você tem que descobrir a transparência. Quem é que paga as suas contas? Sou eu. Então, meu filho, pronto. Você simplesmente vai dizer para ele o quê? Olha, me perdoe, me desculpa, mas eu não gosto dessas coisas. Mande para mim não, que eu tô mulher e eu sou casado. Mas eles, de forma alguma, eles vão mandar algo para mim que não seja algo respeitoso. Porque primeiro, eu dou respeito. Eu respeito para quem me respeita. Eu tenho colegas que não são crentes, mas eu não dou o direito deles mandarem coisas que não são de respeito para mim. Primeiro, porque eu preciso respeitar a minha esposa, como o próprio Senhor Jesus ele disse, que nós temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, meus irmãos, é preciso nós rompermos certas barreiras por esse sentido. É preciso romper barreiras por esse sentido.
Quando a Bíblia vai nos dizer que precisamos ter cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O cuidado de se privar aqui é se afastar da graça de Deus. Irmão Jair, mas eu acho que devido eu ter sido tão maltratado na vida, eu acho que me tornei uma pessoa mais amada. Então peça a Jesus Cristo pela vida bálsamo dele sobre a tua vida. Aleluia! Peça a Jesus Cristo. Recentemente na roça, uma prima minha, ela sempre, quando a gente está lá, sempre faz questão de ir lá. E ela subia do meu pai. E a gente conversando uma conversa e ela falando sobre a nossa família. Que a nossa família são pessoas que vieram de uma geração muito rancorosa. E inclusive isso passou de pai para filho. E isso chegou até nós. E eu cheguei para ela e falei, meu Deus, a partir do momento que eu decidi servir a Jesus, eu decidi romper esta barreira. Porque, irmãos, tem pessoas que eles usam muito essa ideia, irmão Marcos. Meu pai era assim, eu sou assim. Ou seja, que se a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e vai para o inferno se não se converter assim. Então eu precisei romper barreiras. O meu pai, ele cresceu com muito ressentimento. A família do meu pai cresceu com muito ressentimento. Mas a partir do momento que eu decidi servir a Jesus, eu rompi essa barreira do ressentimento. Eu falei, na minha vida não. Comigo não. Comigo vai ser diferente. Aleluia! Aleluia! Nós que somos cristãos, nós que somos judeus, nós precisamos transparecer isso. Inclusive, dia desse, para você ver como às vezes nós até mesmo somos pegos nas nossas fragilidades. Porque não é errado, irmão, você ser frágil. Nós sermos fracos, frágeis. E um dia desse nós participamos de uma escola dominical. O irmão meu, quinta-feira, ele pregou em relação acerca disso. Examina-me, Senhor, Salmo 26. O salmista Davi, ele sente necessidade para que Deus examine ele. Um dia desse participamos de uma escola dominical. Peguei o carro e lá vai eu. E aí, perto daquela, eu não sei se é uma empresa ali, não sei o que é que está construindo, ali perto da entrada da minha casa, eu lá subi. E de repente, o camarada entrou na minha frente de vez. Mas irmãos, o discernimento de Jesus Cristo é tudo, irmãos. Nós precisamos termos um domínio próprio. E infelizmente, eu tenho um buzinaço. Mas na hora que eu dei aquele buzinaço, o Espírito, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de Jair. O Espírito Santo falou no meu coração. Você não é cristão. Você acha que isso é sério? Naquele momento, irmãos, quando eu saí dali, eu cheguei em casa. Mas eu comentei até com Deus, puxa, não é como eu deveria isso. Porque a atitude de um crente, irmãos, a atitude do crente, ela não vai transparecer somente na igreja. Ela precisa transparecer aonde nós formos. Aleluia! Quer seja em casa, quer seja no trânsito. Ah, irmão, no trânsito, nessa hora eu não quero nem saber. Eu até xingo. Está errado. Nós somos crentes. Você já pensou se aquele homem olha para mim e diz assim: ah, mas você está crente? Que moral eu ia ficar naquela hora? Eu estou falando de Jair. Que moral eu ia ficar? Saí da igreja, vou para casa. Considerei, irmão, mas aí não tem nada demais. Mas as coisas não começam com coisas grandes. As coisas começam com coisas pequenas. E às vezes, por nós acharmos que são coisas pequenas, nós levamos a nossa vida assim. E às vezes a gente quer mesmo, até mesmo usar nosso dizer que é pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva ele, está errado. Nós precisamos mudar nesse sentido. Quando José é vendido pelos seus irmãos, eu estou terminando, que já deu a hora. Quando José é vendido pelos seus irmãos, José, talvez ele guardou muito ressentimento, irmão. Ele guardou muito ressentimento, então você imagina, você apanhou tanto na vida, ainda chegar lá quando você ainda recebe um cargo ainda mais ou menos, você é injustiçado por alguém, é preso, paga um preço alto. Mas como tem uma frase que diz que
Para se viver o propósito, tem que suportar o processo. José precisou passar por todo o processo para viver o propósito que Deus tinha na sua vida. Então, mais à frente, eu estou resumindo. José teve encontro com seus irmãos, ou seus irmãos vão até lá. E a palavra de Deus diz com José: olha, dentro de José tem aquela tristeza de olhar para alguém. Foi meus irmãos que me venderam. Tudo isso que aconteceu comigo foi meus irmãos que me venderam. Mas eu escrevi algo aqui que é muito interessante para nós. E como lidar, irmãos, com perdão? Perdoar é lembrar sem te trazer dor ou pesar. A partir do momento que eu decido perdoar, eu vou até lembrar, mas eu preciso lembrar sem me trazer pesar. Eu acho que eu já falei aqui, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje precisamos tratarmos muito acerca disso. Existem muitas pessoas que precisam se libertar do egoísmo e da soberba. Precisamos nos desapegar daquilo que nos faz ou que nos impede de chegar até o céu, meu marido. Eu estou falando, irmão Francisco, para pessoas que são cristãs, pessoas que vivem a nossa fé, e pessoas que querem seguir a Jesus, irmão Alan, mas querem continuar carregando aquele fardo pesado. Não, eu não abandono. Meu pai, não me esqueço. O que ele fez comigo, o que ela fez comigo, eu não me esqueço. O próprio Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então, nós tínhamos um trabalho de evangelismo e tínhamos um trabalho de visita. Então, aquela irmã estava diagnosticada com câncer, então decidimos fazer uma visita para ela. E quando chegamos lá, até mesmo me surpreendi quando eu vi aquela irmã. Irmãos, aquela irmã demonstrou algo assim, uma pessoa de tanta fé, de tanta expectativa, que ela disse: irmãos, se Jesus Cristo voltar para mim hoje, para mim será alegria, porque eu vou conseguir. E eu falei: alguém que mesmo doente, mas está se prestando com isso. Então, nós temos procedimento, a gente lemos uma palavra, cantamos um hino, de repente nós temos o costume de convidar a família. Parece que está tudo bem, você que trabalha com família, não precisa ensinar não. Quer ver uma família, o diabo, ele perder as suas forças, peça para ele se dar as mãos, faça uma corrente, se dê as mãos, para nós orarmos com vocês. Então estava ela, a filha, uma neta dela e o irmão daquela senhora. E quando eu não sabia de nada, quando pedimos para ela, irmãos, aquela irmã estava discutindo. Quando eu disse assim: dê a mão do seu irmão, para a gente, que fizemos uma corrente de oração de sua família. Dê a mão do seu irmão para a gente orar. Irmão, aquela atitude da irmã me surpreendeu. Ela falou: na mão dele eu não pego. Na mão dele eu não pego. Mas não é. Eu misericórdia. Eu não pego não, irmão, porque eu precisei dormir e ele não estou ouvindo da mim. E eu não perdoo. E aí não, irmãos. Eu não sei se ela está viva hoje, que já tem mais de 13 anos que saímos de São Paulo. Mas quando você vê, às vezes aquilo que precisamos compreender em nós, conhece-me e vê se ele é um caminhar. Precisamos pedir a Deus, precisamos da integridade para Deus entrar em nossas vidas. Acerca de Deus examinar. O que é examinar? É Deus ter liberdade para entrar dentro de nós e fazer uma comunicação. E eu, como esposo, você como esposo, como esposa, faça uma análise nesta noite. Porque, irmãos, por poucas coisas nós podemos perder a nossa salvação. Por mínimas coisas nós podemos
deixar de ficar no repouso eterno. Poucas coisas, mas eu cheguei tão perto. Pois é, por causa do perto que você chegou, você não conseguiu estar no céu. Mas por que você não conseguiu estar no céu? Porque você deixou isso te dominar. Mágoa, diz que a palavra mágoa, diz que ela tem no sentido de água podre, água podre. Então, quando nós deixamos isso dominar nossos sentimentos, nós deixamos que essa água podre entre dentro de nós, causando muitos males. Então precisamos despertar em nós a necessidade de ser alcançados pelo Senhor Jesus. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Que às vezes, como eu falei, eu usei o meu exemplo, que é muito fácil usar o exemplo dos outros, mas é muito difícil nós usarmos o nosso exemplo quando nós cometemos algo de errado. Eu sempre comento que às vezes para mim saber a vida, para mim ouvir o irmão Marcos comentar acerca da irmã Juliana, eu preciso também ouvir o lado dela. O irmão Marcos, não, graças a Deus que sou casal abençoado. Mas o irmão Marcos, ele chega para mim: irmão Jailton, é que a Juliana está assim assada. Você é minha irmã Juliana, é assim assada. Não, eu vou ouvir a versão dela para mim. Porque eles são dois em um. Para nós compreendermos isso, não é muito difícil. Nós precisamos compreender a necessidade de um lar, a necessidade de um casamento. A prática do perdão dentro do lar. E para encerrar, lembrando, se você decide perdoar, lembre-se que você não pode deixar de trazer nenhuma dor e nenhum pesar. Eu encontrei ela, ou é o meu esposo, ou a minha esposa, eu preciso olhar para ela. Pai a Neide, foi a pai a Neide. Mas se lembrar que Deus me feriu, que Deus me machucou. Eu preciso entender que se eu decidir perdoar, eu preciso perdoar.